roda girar. Aí, começou. Bom, gente, primeiramente quero agradecer a presença de todos, uma boa tarde para todos nós. Então, agora aqui nós temos 6 trabalhos da área de ciências humanas, né? Vamos começar a partir de agora às 16 horas. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. E aí, nosso primeiro trabalho, trabalho de número 1, ele é intitulado A Efetivação do Código Técnico dos Institutos Federais. E para esse trabalho nós temos aqui marcado na nossa lista Alexandre e Mário. Aí a partir de agora, gente, só para a gente lembrarmos, os trabalhos terão no máximo 15 minutos para a apresentação. Depois nós temos mais 5 minutos para apontamentos da nossa banca. E aí eu anuncio o próximo trabalho e assim a gente vai indo, tá? Então eu vou passar a palavra... Jucimar, só um minutinho. Eu acho que eu estou na sala errada. Quando você disse 6 trabalhos, eu acho que eu estou no outro. Antônio, você não é no outro também, não? Até onde eu sei, eu era... O Antônio é aqui, Jussara. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Cadê o... Ah, meu Deus! Beijo, Juju! Eu tô na outra, gente. Desculpa, perdão. Tô saindo. Valeu, muito obrigada. Até a próxima. Resultado do doutorado. Tchau. Tchau. Então, são 6 trabalhos da área de ciências humanas. São 15 minutos para apresentação, né? Mais 5 minutos para apontamentos da banca. Então, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre, um trabalho de número 1, intitulado A Efetivação do Código Técnico dos Institutos Federais. Professor, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Vou ver se eu consigo projetar aqui o meu material para conversar um pouco em relação a isso. Vou tentar ser breve na explicação, na contextualização aqui. Então, esse trabalho ele é um recorte do que eu pretendo estar discutindo no meu projeto do doutorado, que se intitula A Efetivação do Código Técnico dos Institutos Federais. O professor Mário Amorim é o meu orientador no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, né, da UT. Basicamente, quanto a uma introdução ali, o que eu pretendo fazer nesse trabalho, né? Através dessa proposta de código técnico do Andrew Feinberg, que é um filósofo em si, eu tento situar no campo da filosofia da tecnologia como que ocorre essa discussão da efetivação. E eu tento aplicar esse conceito de código técnico para estudar uma instituição de ensino, no caso, que são os institutos federais, né? Os institutos interiorizados ali, como está na imagem ao lado, vão ter características diversas. Então, esse já foi um primeiro momento de como tentar aplicar um conceito numa instituição multicaracterísticas, né? Para isso, estou tentando situar o meu objetivo ali em compreender esse código técnico e qual maneira que eu posso tentar utilizar a ideia de efetivação dele, né? Quais elementos, talvez na situação de indicadores, possam me ajudar a compreender essa efetivação. O processo de metodologia, eu estou usando teoria crítica da tecnologia, mais especificamente a conceituação do Feinberg ali, em 2 obras que eu estou citando, 2010, 2015, que utilizam e abordam as relações dessa ideia de código técnico, e numa coleta de dados oficiais, assim, para trabalhar a efetivação, utilizando essa teoria. Primeiro, é preciso a gente entender em si o que, né? Que os institutos, eles não são uma instituição que surge somente ali em 2008. A gente tem que dar uma olhada num panorama um pouco anterior, que a característica da rede federal, né, de educação profissional e tecnológica, da rede EPT, ela tem uma trajetória ali centenária. Então, pensando em rede, de 1909 ali para cá, onde nós temos as escolas de aprendizes artífices,
nós temos umas transformações que vai passar para os liceus industriais, as escolas técnicas federais, os Cefetes. Cada uma dessas instituições, ela tem o seu código técnico em si, mas esses códigos técnicos anteriores influenciaram na formatação de instituições que nós temos hoje. Então, esse é um elemento que a gente tem que ter em mente também quando está pensando essa própria ideia de rede EPT. Mas, assim, o que seria a ideia de código técnico propriamente dito, né? O Finberg ele vai situar a ideia de código técnico como uma solução coerente para a resolução de um problema, né? No caso, pensar uma instituição de ensino profissional e tecnológico. E essa solução ela vai estar carregada de determinados valores sociais pelas pessoas que participaram dessa discussão, ou seja, cada um vai levando as suas informações, a sua formação, os seus anseios, né? Isso vai estar representado. A gente consegue observar quem conseguiu se fazer representar nesse projeto de código técnico, que a gente vai identificar esse processo de transformação como reorientação tecnológica. No caso dos institutos federais, a nossa lei lá 11.892 de 2008, mais especificamente no item 6, ela vai trazer ali os elementos que compõem o que seria o código técnico dos institutos federais. A gente não avalia a lei como um todo em si, mas aquele ponto ele é mais o cerne da questão, o item 6. Basicamente, para a gente ter essa ação de um código técnico, igual está citado ali pelo Finberg, nós temos que ter essa reorientação tecnológica, que ele vai chamar de processo de agência, né? Ou seja, o ato de agir em si. Para que tenha uma agência dentro desse sistema técnico, a gente tem de congregar 3 fatores que efetivamente tem de estar aparecendo naquele determinado momento. Seria uma tríade de conhecimento, poder e ocasião apropriado. À medida que falta um deles, você não consegue fazer esse processo de reorientação, ou seja, não existe uma consonância de forças sociais para isso. É devido a isso que nós não temos, por exemplo, legislações lançadas anualmente, uma mudança significativa de instituição de meses em meses. Essas mudanças elas têm um norte, elas têm um curso. Muitas vezes a gente sabe o projeto a qual se quer chegar, mas ele tem de traçar um caminho até lá. Para se traçar esse caminho, ele precisa congregar esses fatores, né? Precisa congregar conhecimento, precisa congregar poder e precisa congregar a ocasião apropriada a isso. Tá? Então, é preciso ter esse discernimento. Para estudar institutos federais, no primeiro momento, se observa aquela característica de pluralidade. Então, o que eu optei foi fazer um recorte menor para tentar avaliar como que isso se efetiva. Não num instituto em tamanhos estaduais, mas num campo específico, né? Então, eu estou tentando dar um primeiro passo, por exemplo, para a gente identificar aqui no campus Paranaguá, como que a gente pode pensar essa questão de efetivação com base nessas informações do que é um código técnico, da lei apresentada do código, a 11.892, né? E como que isso dialoga com as ideias do Finberg na filosofia da tecnologia. E eu estou procedendo assim nesse estudo incipiente, né? Esse recorte de análise e os meus pontos de análise. Estou pegando espaços já que existem no campus e interligando eles com os itens da legislação, né? Da Lei 11.892, que é o nosso código técnico. Por exemplo, eu estou buscando nos dados do nosso Comitê de Pesquisa e Extensão como que esses projetos que nós temos na área de pesquisa, extensão, mais recentemente de inovação e de ensino, estão alinhados aos itens 6, 7, 8 e 9 do Código Técnico. Se eles estão dialogando com isso ou não estão dialogando com isso, né? Isso daqui está dentro do âmbito da proposta. Do nosso núcleo de arte e cultura, aqui no item 4, que fala lá dos arranjos culturais e sociais locais, né? Verificar nos nossos projetos, nas nossas ações do NAC, se eles estão atendendo a esse critério, se eles estão parcialmente ou se eles não estão, né?
dentro da nossa central de estágios, dialogando com os itens 1, 2 e 3. E aqui a questão que eu estou pensando atualmente é da nossa IFTEC, da questão de inovação e tecnologia, num diálogo com o item 5, para abranger os 9 itens e tentar dialogar com eles, né? O que eu estou trabalhando nesse momento é o item 2 do NAC, que eu tenho mais contato e que está servindo como experiência para aplicação e estudo dessa ideia, né? O NAC, pulando aqui já, ele foi criado pela Resolução 69 de 2017, então é um espaço recente aí, tem poucos anos de atuação para serem tabelados, então ele é um primeiro passo mais tranquilo para fazer esse processo. O que a gente tem aqui, né? Eu avaliei esses dados de 2018, 2019, 2020 e 2021 até o dado momento, né? Então, 2018 aqui embaixo, 2019, 2020 e 2021. Essa barra do gráfico maior é o número de projetos culturais que nós temos no campus, né? Essa barra logo acima seria o número de projetos que estão vinculados com cultura local. Essa terceira seriam projetos que em algum momento dialogam com a cultura local. E esta barra aqui, de cima, mais alto, seria projetos que não dialogam com cultura local. Então, dá para observar que do número aqui, primeiro, total de projetos, ele é oscilante de um ano para outro, ele não se mantém de maneira constante. Dá para a gente observar que o número de projetos que não dialoga com cultura local é sempre superior. E muitas vezes, somando os projetos que dialogam com cultura local e aqueles que parcialmente dialogam, eles não chegam ao número dos que estão trabalhando cultura de um modo geral. Tá? O que a gente pode pensar em relação a esses dados, por exemplo? Primeiro, talvez projetos pessoais, ou seja, um prosseguimento ali de formação, que foi realizada em nível de pós-graduação, esteja articulando com esses números aqui e elevando os de cultura que não estão ligados ao local. Ações sem registro não tem como mensurar, então talvez se a gente fosse verificar ações que não têm registro, mas ocorrem de modo efetivo no campus, talvez esses dados pudessem ser alterados, mas como nós estamos trabalhando somente com dados oficiais, isso aqui não tem como aferir. E talvez seja um ponto de repensar o que é o critério de arranjo local. Tá? O que seria um arranjo cultural local? Se ele está somente aquelas manifestações que tradicionalmente são da região, ou será que dá para talvez dialogar com manifestações que estão se construindo na região? Ou seja, não precisaria ser uma manifestação talvez aí bicentenária no litoral? Pode ser uma manifestação que ocorre aí no último quarto de década ou na última metade de século. Então, uma outra situação que talvez a gente possa usar essas discussões aqui para pensar o que esses números efetivamente representam e não usar somente os números absolutos. Tá? Isso daqui eu pretendo daí fazer com outros organismos do campo que eu passei aqui no item anterior para tentar discutir. E daí fazer uma discussão de dados qualitativos, não somente apresentar a quantidade em si. Né? Então, esse é o recorte que eu estou estudando no momento para tentar identificar essa questão de efetivação. Se ele efetivamente está funcionando, se está funcionando em partes ou se nós estamos trabalhando para outro lado. E as referências que eu usei para essa apresentação, que são as obras do Finberg que eu estou usando, e a Lei 11.892, que apresenta a ideia de código técnico. Fecho e encerro aqui. Bom, então, muito obrigado, professor Alexandre. Vou passar a palavra agora, primeiramente, para a banca, né? Aí, quem quiser falar primeiro da banca, fica à vontade. Professor Antônio? Então, eu achei interessante esse trabalho, porque a gente não encontra trabalhos voltados a essa questão que o Alexandre está abordando.
E nem nós, provavelmente, boa parte, a gente não se dá conta, né, desse código técnico, né? Está lá na lei, enfim, né, e a gente não percebe. Eu achei muito interessante e gostaria de ver o resultado de um trabalho mais extenso, quem sabe aí no desenvolvimento de tese, conforme o professor já apresentou, dizendo que isso é parte do projeto de tese, né? Mas muito interessante. Agora eu posso confessar, fui eu que avaliei o trabalho e estava curioso de saber, afinal de contas, mais detalhes sobre. Tá bom? É só isso. Parabéns. Obrigado, professor Antônio. Professora Lana? Olá, Alexandre. Eu queria, por favor, que você esclarecesse, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente está tão assim, tem todo o conhecimento daquilo que está se pesquisando, mas eu, embora eu tenha ali no Finberg, acho que não cheguei a compreender realmente o que é esse código técnico. Eu fiquei meio em dúvida, para mim não houve um esclarecimento realmente o que seria esse código técnico, por favor. Código técnico, na conceituação do Finberg, especificamente, é como que uma determinada solução técnica é colocada em amparo legal, né? É colocada através de uma legislação. Porque para chegar ao ponto de ser uma legislação escrita ali, ela é pensada num grupo de pessoas com determinado conhecimento técnico para estar elaborando isso. E, efetivamente, para isso virar um amparo legal, igual o Finberg coloca lá, a gente tem que ter uma ocasião apropriada, ou seja, um momento que as pessoas efetivamente vão discutir isso e que tem força política para isso ser discutido e força política para isso ser aprovado. E depois força política para isso ser instrumentalizado e acontecer, né? E daí a gente pode aplicar essa ideia de código técnico, pensando no Finberg também, na forma que ele coloca, né? Em outros organismos aqui no Brasil. Talvez o que eu vi umas discussões mais recentes nesse ano é do próprio SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem uma legislação própria, e essa legislação própria é o que trava um desmanche de hoje para amanhã, politicamente feito, né? Porque quando ele foi organizado, tinha uma consonância desses fatores sociais para que aquilo se amarrasse, e essa amarração ela dá uma certa segurança. É isso, por exemplo, que nos dá uma segurança do desmonte educacional não ter sido feito 100%, como era a vontade política de determinados segmentos, nesse período mais recente, né? Mas é isso, a ideia de código técnico é como você consegue fazer com que determinada solução técnica se torne legislação, né? Se torne força de lei. Certo, obrigada. Parabéns, Alexandre. Que bom que você está dando continuidade à tua pesquisa, teu projeto de tese de doutorado, né? Pude acompanhar a tua dissertação, né? E que bom, né? Que esse tema que você escolheu certamente vai ser importante para os institutos e, de modo especial, para o campus Paranaguá. Por isso, desejo sucesso para você na pesquisa, certo? Um abraço. Muito obrigado. Bom, então, dando sequência, nós temos agora aqui o trabalho de número 4, uma análise sociológica da obra, a obra está em inglês aí, sob a ótica de intelectuais negras brasileiras. Davi e Natália. Alguém está presente? Davi ou Natália, que vai apresentar? Oi, estamos nós dois, daí nós vamos apresentar. Vou compartilhar a tela. Ah, ótimo. Então, mesmo jeito, tá? Temos 15 minutos no máximo para apresentações, depois mais 5 para perguntas, apontamentos no final. Acho que foi, né? Foi. Natália, pode começar. Boa tarde, tudo bom? Bom, esse trabalho consiste em uma análise sociológica da obra The Handmaid's Tale. Ela é uma ramificação de um trabalho já feito
só que dessa vez sob a ótica de intelectuais negras brasileiras. Bom, mas o que é The Handmaid's Tale? The Handmaid's Tale é uma série televisiva baseada no romance distópico da autora Margaret Atwood. O enredo consiste praticamente na República de Gilead, onde antigamente fazia parte dos Estados Unidos. Muitos tópicos aconteceram antes de se tornar Gilead. Bom, primeiramente, o meio ambiente. O meio ambiente começou a índice de poluição muito alto, novos métodos contraceptivos começaram a ser aderidos, consequentemente, junto a esses dois tópicos, o índice de natalidade começou a diminuir, a legalização do aborto. Então, esse conjunto desses tópicos começaram a tornar algumas mulheres inférteis. E daí, qual foi a solução para isso? A solução foi os Filhos de Jacó. Os Filhos de Jacó é um grupo criado por praticamente todos os homens brancos, que eles tinham o principal ideal deles eram tomar o poder. Mas de que maneira? Com ideias distorcidas do cristianismo. Eles tinham a vontade de tomar o poder e mudar totalmente a legislação. E foi isso que aconteceu. Mas vale ressaltar que não foi do nada, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Não foi num piscar de olhos que o grupo tomou poder e mudou tudo isso. Não, foi aos poucos. Aos poucos as mulheres não poderiam comprar próprio anticoncepcional, não poderiam usar o próprio cartão de crédito, precisava da autorização do marido para realizar coisas básicas, como ir ao supermercado, comprar alguma coisa. Mas será que isso é apenas uma fantasia? É só um romance distópico? Bom, e aí que o trabalho surge. A primeira revisão que nós fizemos é essa ideia de que será que essas obras distópicas, ou seja, que retratam um futuro diferente do que estamos acostumados recentemente, é apenas uma distopia ou, na verdade, é uma visão negativa do modo como o mundo supostamente está indo? Isso quem vai dizer é uma mestranda da USP, né, uma drag queen que é Rita Von Hunt, na obra de 1984, do George Orwell, e ela vai realmente falar sobre essas obras distópicas, que na verdade pode ser uma propaganda ali de, olha, o mundo está indo assim, será que nós não precisamos de uma mudança na direção? Porque, na verdade, por mais que seja, tipo, às vezes um cenário apocalíptico, a gente consegue encontrar várias relações com a sociedade. Bom, e aí a autora da série, né, a Margaret Atwood, ela, no enredo da série, que também tem um livro, mas também tem uma série de televisão, acontece várias cenas, vários episódios que as pessoas falavam, nossa, ela tem uma cabeça muito ruim, muito do mal, uma mente do mal, para ela ter inventado essas coisas, tipo, mulheres não poderem ler, existir agressões físicas, ela realmente tem uma mente muito perversa para criar esse universo. E ela vai falar numa entrevista que quando ela escreveu essa obra, ela não inventou nada. Ela pegou tudo que já aconteceu em algum lugar ou em algum momento. Então, se a obra retrata que mulheres não podem ler, isso porque antigamente os povos negros, quando escravizados, eles não tinham direito à educação, à leitura. Então, tudo ela pegou de algo que já aconteceu. Então, ela fala até que ela fez justamente isso para que ninguém acusasse ela, mas realmente repensasse sobre alguns costumes de época. Bom, partindo disso, o objetivo do trabalho é, então, pegar essa República de Gilead, o antigo Estados Unidos, mas tomado pelo poder cristão, comparar com alguns acontecimentos do Brasil. Esse foi o nosso primeiro objetivo no primeiro trabalho, só que agora essa segunda etapa, além de fazer essa relação, é comparar sobre a ótica de intelectuais negras. Então, realizar uma crítica aos acontecimentos que acontecem no Brasil sobre a ótica de The Handmaid's Tale, mas com as perspectivas que já vêm sido retratadas por intelectuais negras brasileiras. Bom, um dos assuntos mais importantes a serem abordados para fazer esse comparativo entre a série e a sociedade brasileira é o direito à leitura. Na série, as mulheres não podem ler. É uma das coisas, né, que é proibido. Por quê? Porque daí assim elas não vão conhecer as escrituras. Não lendo a Bíblia,
elas não vão saber o que elas estão seguindo, elas não vão poder ter o direito de contestar. E, como punidade, pode perder o olho, como é o exemplo dessa aia vista aqui na foto. Bom, epistemicídio. A Sueli Carneiro, Monique Evelyn e Jamila Ribeiro falam que há um processo de produção. Não sei se o Davi quiser falar. Pode Desculpa, ser. amigo, se eu te cortei. Não, Perdão, problemas técnicos. Essa parte do epistemicídio, a Sueli Carneiro, ela vai retratar justamente fazendo uma crítica a como obras que geralmente têm fundamentos na África, de intelectuais negros, eles são apagados ou embranquecidos. Um exemplo claro disso é, tipo, a forma como Machado de Assis foi reconhecido mundialmente e ninguém fala sobre a sua negritude, muitas vezes retratam até como um homem branco. Então, a maioria das obras que surge por pessoas negras, eles acabam tendo algumas coerções, a Sueli Carneiro vai chamar de tecnologias que integram dispositivos de racialidade e biopoder. Então, é muito mais difícil para pessoas negras terem seus conhecimentos muito antigos serem até hoje vistos e ser difundidos socialmente. A Jamila Ribeiro, ela vai falar isso nos seus livros, como muitos conhecimentos intelectuais, eles são apagados. Por exemplo, antigamente, as pessoas negras, para levar comida para casa, né, mulheres escravizadas, elas queimavam o primeiro bolo da fornada dos senhores para poder levar o bolo queimado para suas filhas. Ou colocavam água demais no feijão, e assim se surgiu a feijoada. Então, esses conhecimentos que vêm de um caráter de pessoas negras, eles sofrem esse epistemicídio, essa morte do conhecimento. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente relaciona com a obra The Handmaid's Tale, quando as mulheres não podem ler. Ainda hoje existe uma parcela significativa de intelectuais negros, né, que não conseguem chegar ao conhecimento ou ter suas obras reconhecidas. Um exemplo disso é que a taxa de analfabetismo é o triplo para pessoas negras. Então, quando a gente vai comparar as pessoas que mais sofrem analfabetismo, as pessoas que menos estão em ingresso de ensino superior, as pessoas negras até hoje são as mais afetadas. Bom, e o segundo tópico a ser abordado é o direito ao trabalho. Na série, as mulheres são proibidas de trabalhar. O que acontece são as empregadas. É a mulher que cuida do filho, a que lava roupa, limpa a casa e tal, mas sem bonificação. Para não falar que elas não são remuneradas, elas têm direito a casa e roupa, o básico do básico, certo? Então, daí já vem o empoderamento. Bom, Joyce Berth, Jamila Ribeiro e Conceição Evaristo falam que existem 4 dimensões do empoderamento feminino, que é o quê? A psicologia, a cognitiva, a psicológica, a política e econômica, última, mas não menos importante. O que é essa 4ª dimensão econômica? Que a mulher precisa de uma capacidade para gerar uma renda e se tornar independente. Quando a mulher ela é invisibilizada nessa questão econômica, ela perde a independência dela e perde o empoderamento. Bom, essa daqui é uma pesquisa realizada pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra a economia do homem branco ali no topo, né, sempre liderando o bonitão, logo depois a mulher branca, depois o homem preto e, por último, a mulher preta, sempre em último, inferiorizada. Igual eu estava conversando com o Davi, no que a mulher preta ganha é na taxa de encarceramento, taxa de analfabetismo, nisso ela está em primeiro, certo? Mas aqui nesse caso, na questão econômica, está em último. E o direito ao próprio filho. Bom, na série, as aias são as mulheres que são barriga de aluguel. Barriga de aluguel, entre aspas, pois elas não são pagas, elas são obrigadas a gerar o filho para o comandante e suas esposas. Então, nem direito a ter o próprio filho, né? Ela gera a criança, ela é estuprada, ela gera a criança e dá essa criança para o casal e logo depois vai para outra casa e esse ciclo vai constantemente se repetindo. E essa ideia de que as mulheres têm que ceder seus corpos e entregar para outra família, quem vai discutir muito brilhantemente é a Carla Cotirene, no livro Interseccionalidade. A Djamila Sordner também vai falar sobre, mas a gente pode entender como
essa questão do filho, direito ao ter o próprio filho, às vezes acaba se tornando não um privilégio, mas um direito essencialmente de pessoas brancas, mas negligenciado quando a gente questiona a base das pessoas pretas. A Carla Cottinelli, ela vai falar numa frase que até dá um soco no estômago, que é: enquanto as mulheres brancas têm medo de que seus filhos possam crescer e serem cooptados pelo patriarcado, as mulheres negras temem enterrar seus filhos vitimados pelas necropolíticas. Isso a gente vê recentemente, cada vez está mais presente na mídia, a quantidade exorbitante de pessoas negras, principalmente crianças, que são mortas vítimas de uma necropolítica, né? Um Estado que atinge principalmente por conta de sua classe social, ou seja, vai geralmente nas favelas do Rio de Janeiro e acaba, por bala perdida, encerrando a vida de milhares de crianças negras. Então surge a pergunta: por que a gente fez esse trabalho pensando em intelectuais negras? Bom, a gente pensou numa narrativa da Raquel de Andrade, em que ela tem um trabalho que ela fala enegrecendo o feminismo ou feminilizando a raça. E ela vai citar Angela Davis e a Lélia Gonçalves com o conceito de enegrecimento do feminismo. A nossa ideia, na verdade, é enegrecer todas as bases materiais. Quando a gente pega as pessoas que mais têm suas obras citadas ou publicadas, geralmente nos rankings de maiores citações, a gente vai encontrar filósofos europeus, brancos, e a gente vê esse epistemicídio que foi comentado no começo. As obras de intelectuais negras, elas não reverberam de forma potente na sociedade. Então, a ideia de buscar apenas intelectuais negras para enxergar uma problemática social é justamente reverter esse cenário, onde geralmente apenas pessoas brancas, suas obras, suas referências são citadas, e há um apagamento e um embranquecimento da população negra. Então, a ideia de fazer um projeto essencialmente buscando pessoas negras é justamente enegrecer essas bases materiais, enegrecer os referenciais bibliográficos. É isso. Muito obrigado. Estamos dispostos a responder perguntas, se houver. Bom, eu vou passar a palavra então agora para a nossa banca. Alguém da banca quer fazer uma pergunta, começar? Obrigada, Júlia, Luana, Ubiane. Eu não vi se alguém levantou a mão, mas pode abrir o microfone e falar. Não sei quem que foi. O Rogério? Que bom, Davi. Ah. Que bom, Davi, te vê-lo novamente aqui, né? Voltando ao Instituto. E parabenizar vocês pelo tema, pela escolha do trabalho, pela apresentação clara e objetiva. Parabéns, Natália, também. Oi. Posso falar, Gil? Espera aí, a Lana levantou a mão um pouquinho antes. Ok, é que deu problema no meu computador, tive que ir para o celular, mas tudo bem. A Lana primeiro, então, por favor, Lana. Parabéns, Davi e Natália, pela pesquisa, achei bem interessante, é importante. E também gostaria de só fazer um comentário, que quando há uma obra que possa esclarecer a população alguns fatos errôneos, históricos, há algumas críticas, como você apresentou a questão da autora. Mas alguns filmes que demandam na permanência de alguns costumes, como aquele filme O Clube da Luta, ele é enaltecido. Né? Ele é um filme que passa ideias da submissão da mulher e todas as questões que nós estamos que nós já conhecemos. Então, é sobre isso que eu queria você falar, comentar sobre essa questão da tentativa de perpetuação de atos que hoje assim não são mais considerados corretos. Então, é muito importante essa pesquisa que traga assim, esses esclarecimentos para aqueles que não têm. Obrigada. Parabéns. Professor Antônio? Então, fiquei surpreso, mas uma surpresa muito feliz de ver o Davi aí. A gente esteve, se não me falha a memória, era o Davi e a colega aí dele, a Natália, lá em Joinville, né, no evento da Universidade Estadual. Eles estavam com a professora Alessandra. Parabéns pelo trabalho, e não parabéns só por dizer parabéns, mas pela coragem que vocês tiveram.
E eu diria para vocês o seguinte: invistam em conhecer e tornar nosso país, na nossa educação brasileira, a escola ainda continua perpetuando racismo, tá? Continua perpetuando a exclusão. Continua, tá? O que nós vemos nas nossas escolas, na grande maioria, ainda é apenas um discurso. Nas obras literárias, os nossos intelectuais negros não aparecem. E quando aparecem, aparecem de uma forma atravessada, para não dizer outra coisa. É muito importante. Nós temos um movimento aqui no estado do Paraná, por exemplo, as 7 universidades estaduais estão num trabalho muito interessante, inclusive semana que vem vai ter a última etapa, de uma atividade que, em vez de fazer só no 20 de novembro, tá, eles estão trabalhando há mais de um mês na perspectiva de criar uma cultura antirracista nas 7 universidades estaduais. Eu participei do programa, como desenvolvi uma atividade lá, a semana que vem a gente encerra. Parabéns pela coragem de vocês por estarem abordando este tema, que ainda continua só de vez em quando, só no Dia da Consciência Negra. Parabéns. Professor Alexandre? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Posso agradecer? Bom, então eu vou agradecer então Davi e Natália. Agora nós vamos para o próximo. Eu acho que é o Davi de novo, hein? Agora é o trabalho intitulado Origem, é o trabalho número 5, tá? Origem à ascensão da homofobia, um estudo sociológico de crítica ao capitalismo e da relação igreja-estado. Então, aqui eu tenho como apresentadores Davi, Júlia e Pedro. Oi. É muito bom ver vocês, saudades. E então eu vou começar a apresentar aqui. Então, 15 minutos para a apresentação, no máximo 15, tá? E depois mais 5 para alguns apontamentos. Bom, me chamo Júlia Gomes de Mello, eu sou estudante de Meio Ambiente 2019 e eu vim aqui em conjunto com os meus colegas fazer um trabalho que se chama Origem e Ascensão da Homofobia, uma análise do papel capitalista na relação igreja e Estado. Bom, os participantes que fizeram parte desse trabalho, desse projeto, foram o Davi Paula da Silva, que apresentou anteriormente junto com a Natália, e o Pedro Henrique Farina, que hoje não pode estar presente. Bom, é de conhecimento geral que a homofobia é um problema que está na nossa sociedade, não só brasileira, mas como nacional, internacional e em tantos conceitos. E, além de ser líderes nas mortes, por exemplo, apareceu uma notícia hoje já que 4 casos de LGBTfobia por dia no Brasil, e isso vem aumentando. Além disso, acontece uma morte de uma pessoa LGBT a cada 23 horas, e neste ano, 41% das mortes de pessoas transexuais, transgêneros e travestis aconteceu aqui no Brasil. Além disso, além das mortes, a violência psicológica, violência física, violência institucional, violência sexual, abuso financeiro, econômico, negligência e discriminação. Bom, os principais objetivos do trabalho foram investigar o surgimento da homoafetividade nos seres humanos e as suas implicações sociais. Quanto que a homoafetividade passou de ser algo considerado natural para algo que hoje é tão rejeitado. Além disso, compreender a relação entre o sistema capitalista e o desenvolvimento da homofobia, ou seja, quando o sistema capitalista começou a reforçar esses tópicos e analisar a participação da igreja e do Estado na discriminação da comunidade LGBTQIA+.
A primeira hipótese é que o surgimento da homofobia se consolidou a partir da hegemonia da igreja, ou seja, a igreja ela detinha grande poder na época e atualmente, e o seu livro sagrado, a Bíblia, ditava determinadas regras que foram interpretadas e são utilizadas no seu discurso até hoje. Assim como a consolidação do racismo, o sistema capitalista trouxe o desenvolvimento da homofobia e outras tantas problemas a minorias. Assim como Malcolm X falou, não há capitalismo sem racismo. A revisão bibliográfica partiu de ver uma consideração de todos os continentes. Então, o que há mais dados é a Europa e, consequentemente, os maiores dados que há sempre de homens e brancos. Dificilmente a gente acha conteúdo sobre as relações sáficas ou as relações assexuais, ou seja, sempre são relações entre homens gays bissexuais. A homossexualidade na Europa ela era vista como natural e na Grécia Antiga era até incentivada. Quando um homem se relacionava com outro homem, eles acreditavam que o mais velho ele transmitia conhecimento para esse mais novo. Eram as relações de pederastia. Já em Esparta, as forças militares ainda estimulavam as relações entre dois homens. Eles acreditavam que eles lutariam com mais bravura junto ao seu parceiro. Aqui no Brasil, os ameríndios eles também aceitavam essa homossexualidade e eles aceitavam de forma natural, e além do mais que o sistema deles de gênero era em tríade, ou seja, eles acreditavam que as pessoas elas poderiam ser habitadas pelo espírito masculino, pelo feminino ou por dois espíritos. Já na África, eles consideravam que a homossexualidade era natural pelos dados históricos, porém, hoje em dia eles veem que a homossexualidade, a homoafetividade em geral, ela foi transportada no mundo europeu, ou seja, antes da colonização, muitos africanos pensam que não existia a comunidade LGBTQIA+, na região da África. Já na Ásia, no Japão e na China, ela não era vista como imoral, eles incentivavam e fazia parte da filosofia, e na Índia também ela era completamente naturalizada e também vinha das raízes politeístas, que era muito forte. A relação do sistema capitalista com a homofobia em geral pode partir da dedução, consequentemente, de que as relações heterossexuais elas são incentivadas porque as pessoas homossexuais elas não podem reproduzir, ou seja, elas não podem gerar mais descendentes para perpetuar o capital. Já as relações heterossexuais produzem filhos, ou seja, mais pessoas e mais trabalhadores e consumidores para essa sociedade. Já a igreja tem a sua relação quando ela estabeleceu que Adão e Eva seria a única forma de relacionamento aceito socialmente, ou seja, partindo do sexo feminino e o sexo masculino. Além disso, no capítulo de Gênesis, a Bíblia começa a partir da ideia de que eles teriam um mandamento de povoar a terra através da reprodução, ou seja, qualquer relação sexual que não partisse da reprodução seria abominada. E a união da igreja com o sistema capitalista para se manter hegemônica, ou seja, a igreja ela tinha critérios, ela tinha interesses de se manter no poder, ou seja, a partir do sistema capitalista eles poderiam dar dívidas dízimas e ofertas. O Estado, vale lembrar que primeiro o Estado ele se baseia nas ideias de determinada população e não condiz com a população em geral, mas sim com a que está mais em poder. Então, a partir disso, em 1533, surgiram as primeiras condenações à sodomia, termo cunhado na Bíblia. Além disso, aconteceu o Burglary Act, que foi a proibição de qualquer relação sexual com fins não reprodutivos, seja a relação entre um homem e mulher, homem, na relação sexo anal, ou até mesmo a masturbação. A metodologia adotada no trabalho foi a de Karl Popper, que consiste na observação, ou seja, rever que existem casos de homofobia, a hipótese que a igreja e o capitalismo eles teriam implicações nessa situação, a dedução das consequências, ou seja, o assassinato, pessoas sendo mortas, abusadas e exploradas, e a experimentação foi a elaboração de um questionário e a revisão bibliográfica, a leitura de artigos e a revisão de todos os conteúdos. E a verificação seria aqui se a nossa hipótese está correta ou não. O questionário ele tinha o objetivo de compreender e desenvolver uma análise referente ao principal caçador da disseminação da LGBTfobia aqui na região.
e ele se relacionava diretamente com as experiências sociais e individuais de cada pessoa que optou por responder à pesquisa. Obtemos 173 respostas e foram elaboradas 7 perguntas. Dentre essas perguntas, uma de maior importância foi: qual que você acha que é o maior responsável pela disseminação da LGBTfobia e homofobia aqui no país? 69% das pessoas que optaram responder responsabilizaram a igreja, 14,5% responsabilizaram o Estado, 16,5% culpabilizaram ambos. Dessas pessoas que responderam, muitas pessoas já são assumidas, ou seja, os seus familiares e seus colegas, eles têm conhecimento da sua identidade de gênero ou orientação sexual. 75% dessas pessoas assumidas confirmaram já terem sofrido homofobia, e eles culparam alguns motivos, como a religião, por não seguir o padrão social imposto de homem ou mulher, características femininas ou masculinas, o machismo, que está atrelado diretamente à homofobia, e entre outros, seja a cultura, todos, ou até mesmo a disseminação política a partir da presidência. As considerações parciais, acredito que seja importante fazer um resumo, ou seja, a homofetividade ela era vista como natural anteriormente, então, a partir de algum momento, ela começou a ser vista como uma forma abominável e uma forma e era discriminada. Então, relacionamos isso diretamente com a existência do capitalismo e da igreja, que uniram o útil com o agradável. O capitalismo precisava de mais pessoas para formar o capital, já que o capitalismo se resume no acúmulo de capital, e para acúmulo de capital precisa ter uma classe opressora e oprimida, seja essa por questões raciais, de orientação sexual, de gênero ou relações biológicas como homem e mulher. E, além disso, a relação da igreja. A igreja ela tinha concepções determinadas, datadas em um livro, e ela achou pertinente relacionar isso com o Estado, já que ela seria beneficiada e ela continuaria no poder. Bom, agora eu abro para perguntas. Aqui estão as referências bibliográficas que vocês podem acessar nesse QR Code, e qualquer dúvida, qualquer interesse, se a gente participar da pesquisa ou contribuir ou de alguma forma, tem o meu e-mail para contato. Bom, então vamos abrir para as perguntas. Professora Lana. Parabéns, Júlia, Davi e Pedro. Eu fico muito feliz que esses discursos atuais não estão emudecendo nossos alunos, vocês estão incentivados a fazer essas pesquisas para esclarecer, trazer esclarecimentos, inclusive algumas informações que você passou hoje me incentivou a fazer uma pesquisa também, fazer leitura para esclarecer e aprender mais, né, sobre essa questão. Então, eu gostaria de parabenizar. Muito bem, eu gostei muito. Continuem, sabe? Não calem, continuem, tragam essas informações que são muito importantes. Muito importante mesmo. Parabéns para o grupo. Obrigada. Agradeço as pessoas também que colocaram ali no chat. Fico muito agradecida, porque é um trabalho muito pertinente e muito atual, e acho que as nossas vozes não devem ser caladas. Parabéns, Júlia, e os membros do grupo, né? Eu só gostaria de saber, assim, uma curiosidade, quando que vocês começaram a desenvolver a pesquisa? Porque ela, assim, está bem adiantada, né? Você tem questionários, né? Elabora. Assim, quando vocês começaram? Então, a gente começou, a princípio, no início desse ano, para a gente submeter a CEMEP e outras feiras científicas. Mas a gente conseguiu trabalhar bem com esse trabalho, a gente fez o questionário, e algumas pessoas responderam, e a gente elaborou dessa forma. Daí a gente decidiu apresentar. A gente fez para Eficiências. Sim, que bom. Professor Antônio, quer comentar? Professor Alexandre, escreveu ali no chat. Não, só parabenizar, eu gostei bastante do trabalho da Júlia. Assim como ela explicou agora há pouco para o Rogério, está bem construído, e ela já deu a explicação estava em curso já há algum tempo, né? Parabéns pela iniciativa do trabalho em si, e a temática também é bastante relevante. Eu acho que a academia tem essa função, né, de trabalhar nesse sentido, de fazer essas discussões.
Então, parabéns, espero que você continue no ramo da pesquisa. Obrigada. Júlia e grupo, apenas uma dica. Eu sei que é uma temática que existe, assim como a questão da negritude também, existe toda uma gama de informações, de produções teóricas já, graças a algumas instituições, né? Mesmo as demais, a maioria não abordar a temática, né, enquanto elemento curricular, né, na formação humana, mas apenas uma sugestão. Existe um programa de mestrado, e acho que já até doutorado, da Unesp de São Paulo. Se não me falha a memória, é o campus de Araraquara. De repente, vocês procurarem estabelecer contato, e é um grupo de pesquisa que tem lá, muito interessante, para ampliar e para trazer essa discussão para dentro, né, do nosso contexto litorâneo, paranaense, se fortalecer, estabelecer teia de relações com diferentes grupos e diferentes instituições, a exemplo do que faz o Movimento Negro Nacional a partir da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, né? Tá? Parabéns para vocês todos e parabéns principalmente pela coragem de estar abordando essa temática que ainda é encoberta, de certa forma, tá? Parabéns. Obrigada. Se você puder me passar o contato alguma hora dessa. O meu e-mail é bem fácil, senão eu vou acabar esquecendo. Antônio.ferreira, o resto é tudo igual, IFPR, Antônio.ferreira. Aí eu passo o contato do grupo de pesquisa lá da Unesp, e eu acho que vai ser muito bacana para vocês ampliarem, né, esse contato, essa rede, né? Antônio.ferreira@IFPR. Obrigada. Bom, muito obrigado. Então, o nosso próximo trabalho é o trabalho de número 27. Cobertura vegetal e espaços de uso público e livres de edificações nos bairros Centro Histórico e Santa Helena, no município de Paranaguá, Paraná. Então, para esse trabalho, nós temos a Giovana Damasceno, Mauro Sérgio e Emerson Luiz. Quem vai apresentar esse trabalho? Boa tarde, Gilcimar. Os alunos não estão presentes ainda. Quer que troque a ordem? Se puder, que eles trabalham, não sei se eles estão pensando no horário das 17 ou não vão conseguir mesmo. Estou tentando contatá-los, mas ainda não consegui. Tudo bem. Então, a gente inverte alguma ordem, né? Aí, às vezes, já dá tempo de eles chegarem. Ok, obrigado. Por nada. O próximo seria da Mariana. Ela está presente? Olha, acabou de chegar. Olá, Mariana. Bom, Mariana, o seu trabalho seria às 17h20. Você acha que poderia apresentá-lo agora para a gente? Teria como aguardar uns minutinhos? É porque eu chamei algumas pessoas para estarem presentes. Sim, tudo bem. Vamos ver se o outro está aí. É que das 17... Bom, apesar que falta 4 minutos para o outro também. Sim, sim. Vamos ver. Aí o último, que seria o da 17h40, tempos de confinamento, tempos de investigação, alimentação na pandemia. Márcia Regina. E o outro nome é Maclovia, é isso mesmo? Tá sem acento, não sei. Bom, talvez eles entrem depois também. Se não for um problema, Gilcimar, eu posso apresentar. Como já o horário das 17, falta poucos minutos. Aí, se não houver problema... Tá, eu aguardo aqui sua orientação. Obrigado. Tá, eu acho que vai ter que ser isso mesmo, Emerson, porque os próximos daí faltam 20 minutos, faltam 40, às vezes eu vou entrar em cima, né, bem no horário.
E quem vai apresentar são as alunas? É a Giovana e o Mauro, é isso? Seriam eles, mas à tarde eles trabalham. E se não der, se puder, eu apresento. Se não, aí tudo bem. Bom, eu imagino que terá que ser contigo, professor. Então, eu vou apresentar aqui e vou comentando. Assim que eles chegarem, né, a gente passa a palavra. Porque está marcado para 17, faltando 3 minutinhos apenas. Enquanto isso, eu vou liberar a lista de presença para o pessoal. Ok. Deixa eu colocar aqui a lista de presença aqui no chat. Pessoal, vou colocar a lista de presença aqui no chat. Até que nós estamos organizados pelo horário, gente. Sim. Gil, por gentileza, você me manda o último trabalho. Eu não sei por que eu não tenho a relação deles. Pode me mandar aqui no chat mesmo. O título? Tá? O título, só o título e o número, por gentileza. Tá. Mandar aqui. É o trabalho de número 20. 20, tá? Obrigado, Gilcimar. Nada. Gil, Rogério, é Gil. Bom, a Márcia já chegou. Bom, deixa eu botar para a Márcia às vezes. Márcia. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Tudo. Por acaso, a gente, né? O trabalho vai ser você que vai apresentar? Isso, aham. Você acha que teria problema da gente apresentá-lo agora ou você acha que seria no horário mesmo, 17h40? Pode ser agora. Pode ser? Que bom. Então, só que eu vou falar só sobre o trabalho e vocês gostariam que a gente apresentasse com slides? Não necessariamente. Então pode ser. Então eu posso apresentar já. Então tá, deixa eu só apresentar aqui, peraí, antes. Bom, então agora a gente vai adiantar para o trabalho de número 20, tá? Que era às 17h40 às 18h. A gente vai antecipar, porque alguns alunos ainda não entraram no trabalho anterior, tá? Então, trabalho de número 20, tempos de confinamento, tempos de investigação, alimentação na pandemia. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu estou até aqui na escola, que eu trabalho, sou professora da educação especial, trabalho com estudantes da educação especial numa sala de recursos, estou até aqui na minha sala. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né, nesse momento que estão numa configuração atípica, né, de configuração remota e atendimento remoto, atendimento presencial. Então, essa atividade, né, deixa eu me apresentar, né, o meu nome é Márcia, eu defendi a minha tese agora no final de junho, sobre as práticas de vermicompostagem e educação ambiental em escolas de tempo integral, e estou bem feliz porque essa atividade, ela se desdobrou, né, em uma ação extensiva. Nós estamos na segunda etapa da ação extensiva, nesse tempo de confinamento e de investigação. Então, sobre alimentação saudável. Então, a primeira ação extensiva que nós realizamos, né, com os estudantes, ela se deu em torno de investigar os resíduos sólidos urbanos que as famílias estão descartando nesse tempo de pandemia, em que é uma configuração diferente, né, onde que a alimentação foi diferenciada, os estudantes, eles se viram, os estudantes e a família se viram em um momento diferente, né, onde o consumo aumentou, as questões do plástico também, e várias outras questões relacionadas ao consumo, né, de alimentos.
E, então, a primeira ação extensiva foi a realização de atividades que envolveram, né, a investigação do estudante e da família em relação aos seus resíduos sólidos urbanos que estavam sendo descartados. E aí a gente determinou alguns locais onde que o estudante ia investigar, na cozinha, no quarto, na sala, né, no banheiro, e aí ele teria que anotar em algumas tabelinhas, e tudo isso nós fizemos online. Então, nós disponibilizamos para as famílias os links, e nesses links tinham tirinhas, tinham e-books, tinham lembretes diários que os estudantes iriam pesquisar em suas próprias residências, e daí depois, dentro de uma tabelinha, eles iam marcando e iam trazendo. E aí teve várias etapas. Teve a etapa número 1, que foi a investigação da sua casa, a etapa número 2, em que eles iam investigar alguma pessoa da família se estava descartando corretamente, e daí eles iam colocando imagens positivas, né, para essas questões da família, assim. Nós tivemos resultados muito positivos em relação, assim, depois a gente formulou com o Google Forms algumas questões para serem destacadas para a família, e nós percebemos, assim, uma configuração, assim, de respostas muito positivas em relação a essa questão do consumo e do consumismo e do descarte, que as famílias não estavam se visualizando no montante de resíduos que estavam sendo produzidos e o descarte incorreto. Então, por meio, né, dessa plataforma do Google Forms, de algumas perguntas que nós realizamos, nós percebemos, né, que as famílias voltaram a essa observação, né, mais assim, digamos assim, adequada desses resíduos sólidos urbanos. E a segunda ação extensiva, que até é essa proposta que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, é em relação à alimentação saudável. Também nós elaboramos, né, com um grupo da ação extensiva da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é Tempos de Confinamento e Investigação, né, sobre alimentação saudável, de como que essa alimentação, quais são os alimentos que as crianças estão ingerindo, e de que forma que nós poderíamos ajudar a alertar em relação a essa alimentação saudável. Então, também foram realizados e-books, chamando, né, atenção para os tipos de alimentação, quais são os alimentos que são construtores, os ricos, né, em carboidratos, em proteínas, vitaminas, e com essa ação extensiva por meio, né, da questão virtual, os estudantes, chamou bastante atenção, não só dos estudantes, como também das famílias, em relação à alimentação. Daí nós proporcionamos, além dessas tirinhas, desses e-books, desses videozinhos, filmezinhos que chamam a atenção dos estudantes, nós também proporcionamos algo que eles iriam responder, né, no Google Forms com várias questões que possibilitam um alcance maior de como que está esse movimento dentro das residências da questão da alimentação. E agora, no retorno do presencial, os estudantes, nós fizemos uma enquete para saber quais os tipos de alimentação, né, que os estudantes estavam ingerindo, e foi muito bacana, porque os próprios estudantes perceberam que não estão ingerindo alimentos, né, que são considerados uma comida de verdade, e eles fizeram essa relação da sua alimentação e do seu peso também, que agora na pandemia, né, perceberam-se que assim, muitos estudantes, né, aumentaram o peso, então toda essa relação com a comida e com a questão também das escolhas, né, dos alimentos, isso proporcionou, assim, uma reflexão maior em torno, né, da alimentação saudável, que foi muito bacana. E nós estamos ainda na terceira fase dessa etapa de investigação com os estudantes e com as famílias, e sempre levando essa questão dessas ferramentas tecnológicas que hoje a gente percebe, assim, que o ensino ele teve uma reconfiguração diferente, né? Tem o ensino antes da pandemia e depois da pandemia. Então, agora nós estamos muito mais utilizando ferramentas tecnológicas para trazer as informações não só para os estudantes, quanto também para as famílias.
Na rede municipal de ensino, nós temos uma configuração diferente. Os estudantes, eles não têm acesso à tecnologia, assim, das redes sociais, por conta, né, que a rede municipal de ensino, ela respeita a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles não podem ter acesso às redes sociais, não podem ter e-mail. Então, a nossa comunicação é com os pais. Então, nós enviamos todo o material online, toda essa reflexão para os pais, e a gente percebeu, assim, que com as famílias teve uma reflexão, assim, maior em torno desses e-books online, explicativos, né, sobre a questão da alimentação, nós também proporcionamos algumas tirinhas de alerta, assim, coisas bem rápidas que os pais pudessem ler e já passar para os filhos, e aí esse retorno a gente viu no Google Forms, que nós direcionamos para os pais algumas perguntas relacionadas a essa atividade que nós sugerimos, né, para as famílias. E foi muito interessante, porque as famílias nos deram um retorno positivo, que muitas famílias mudaram seus hábitos alimentares, viram também as questões referentes a não só os hábitos, também como o consumo de alimentos, né, industrializados, né, diminuíram esse consumo. Então, até nós colocamos em algumas tirinhas assim, preste atenção na sua alimentação e desembale menos e descasque mais. Então, simplesmente, né, uma tirinha fez toda uma grande revolução, assim, nas famílias, né? Isso foi o relato que eles tiveram. E as ferramentas que nós desenvolvemos em torno, né, dessas ações extensionistas, elas proporcionaram, não só para os estudantes, como também para as famílias, uma reflexão em torno, né, dos resíduos sólidos urbanos e a questão também de uma alimentação saudável. Até, inclusive, nessa última proposta, né, nessa última etapa que nós estamos desenvolvendo com as crianças uma composteirinha que fala. Então, os seus resíduos, né, eles podem ser compostados de uma maneira, né, sugerindo o gerenciamento dos resíduos por meio, né, de uma composteirinha que as crianças podem ter, né, a minhoquinha como uma pet, né? Até, inclusive, se vocês quiserem aproximar um pouquinho os seus celulares aqui desse QR Code, esse QR Code leva a um blog que explica direitinho como montar, como gerenciar os seus resíduos orgânicos e como utilizar, né, o humus para produzir mais alimentos saudáveis. Então, bem bacana essa proposta, as crianças, assim, estão gostando bastante, até, inclusive, vocês estão vendo que essa composteirinha aqui, ó, nesse espaço, são lápis que não são mais utilizados pelas crianças, que servem, então, de um deslocamento para as minhocas, facilita, né, a aeração do composto, e as minhocas conseguem se deslocar facilmente de um compartimento para o outro para a produção de humus. Então, essa composteirinha aqui, as crianças elas têm levado para casa para mostrar para os pais que é possível gerenciar os seus resíduos orgânicos e que esses resíduos orgânicos eles podem nutrir, né, até o solo, fazendo com que as plantinhas cresçam, né, e acelera o crescimento dos vegetais. Então, os estudantes, além de desenvolverem, né, essa questão da atenção com a alimentação, eles também gerenciam os seus resíduos orgânicos em casa, por meio, né, da vermicompostagem. Então, assim, essa atividade investigativa, ela levou, assim, uma prática que abrangeu, assim, muitas questões interdisciplinares e de modo transversal, abarcando as questões, né, do meio ambiente, ética, cidadania, né, e levando para a sociedade uma prática que reverbera, né, as questões, assim, das questões voltadas, né, que a gente vê que as mudanças climáticas, as questões, né, relacionadas à proteção, né, da nossa mãe terra que a gente vive. Então, é mais ou menos nesse sentido que a nossa ação extensionista, ela teve esse cunho, né, explorativo.
Bom, obrigado, professora Márcia. Agora nós vamos abrir para perguntas. Então, alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Márcia? Um apontamento? Opa, eu posso falar aqui. Por favor, professor Alexandre. Eu gostei bastante do trabalho da Márcia. Até eu acho que ela comentou, ou eu li aqui na parte do resumo dela, que ela foi orientando da professora Maclóvia. Isso, Eu conheci a Maclóvia no PPGTE, eu gostei bastante dela também. E eu acho interessante desses trabalhos com o viés que você pegou também, que é a questão da gente trabalhar as concepções de tecnologia social. Eu não sei se eu perdi, se você dialogou com essa parte também aqui, mas eu acho muito interessante quando você dá essa capacidade de utilizar materiais que nós temos acesso, materiais de baixo custo, quando você consegue dar uma resposta ao espaço que você tem, né? Eu acho que o teu trabalho dialoga muito com isso, assim. A gente sempre fica naquela característica de eu vou esperar as condições ideais para desenvolver certa metodologia, mas esperar condições ideais para desenvolver algo é surreal, né? No campo educacional que a gente tem que repensar realmente. E eu acho que a proposta que você colocou integra bem com o conceito de tecnologias sociais também. Parabéns pelo trabalho, Marcia. Muito obrigada. Então, é justamente nessa pegada, né, de aproximar, né, dos estudantes que é possível a gente articular as questões, né, dos resíduos sólidos urbanos, outras questões que estão em volta, né, do ensino, que dialogue com as questões práticas e, ao mesmo tempo, sensibilizando, né, os estudantes. Então, assim, nós tivemos resultados super positivos, né, nessa ação. Bom, antes de passar a palavra para... Acho que vou passar a palavra para a Natália já. Natália, quer perguntar para a professora Márcia? Oi, boa tarde. Primeiramente, professora, muito bom o seu trabalho, fiquei muito interessada, ainda mais porque o meu projeto de TCC também tem tudo a ver com compostagem e educação, achei muito interessante. E só parabenizar mesmo e saber onde que eu encontro esse seu projeto, onde que eu posso ver ele. Então, eu vou deixar aqui no chat, eu tenho até um Instagram, eu não sei se você consegue, com o QR Code, aproximar o teu celular, acho que esse daqui tá melhor, ó. Eu tentei, mas o meu meio que dá uma interferência, não consegui pelo QR Code. Ah, tá. Então, eu vou disponibilizar o link aqui para você, aqui no chat, e também daí eu disponibilizo também o tema da minha pesquisa, que é sobre a vermicompostagem, prática de vermicompostagem e educação ambiental, e também um estudante meu, que é da sala de recursos, que é da educação especial, ele criou esse blog. Então, daí eu vou disponibilizar, e ele criou também um Instagram para nós, que nós estamos disparando muitas atividades, né, de práticas pedagógicas na escola, para desenvolver essa questão da sensibilidade em torno dos resíduos sólidos urbanos. Então, eu vou disponibilizar aqui no chat daí para você. Tá bom, Natália? Muito obrigada. Obrigada. Bom, aqui nós temos também no chat a pergunta da Mariana, né? Temos vários elogios aqui no chat, professora. E aí a Mariana quer saber se o projeto inclui o uso do chorume. Sim, que nós estamos eu trabalho de manhã, eu sou professora de ciências na escola Professor Erlei Mel, aqui, que é no bairro do Pilarzinho. E nós estamos utilizando o chorume como repelente de alguns insetos. E aí nós aproveitamos, né, o chorume para fazer também essa irrigação na nossa hortinha. Nós estamos com um projeto para fazer uma horta tecnológica. Até eu estou com uma parceria de uma menina que se chama Caroline, que ela estuda aí na UTFPR, e quer dizer, o curso dela é controle e automação, e ela está fazendo com o Arduino, uma proposta com o Arduino, com os estudantes do 8º e do 9º ano, uma horta tecnológica, uma horta inteligente.
que irriga, né, por meio de uma válvula solenoide e de uma placa de Arduino, e ela está desenvolvendo um aplicativo de celular para os estudantes. Os estudantes estão amando para o controle da irrigação dessa horta. Então, todos os resíduos, né, da escola estão sendo aproveitados, inclusive nós estamos fazendo uma coleta seletiva de alguns resíduos da sala de aula. Então, os que são as canetas, né, e também as casquinhas de apontamentos de lápis, que servem também que é fonte de carbono para equilibrar o composto dentro dos resíduos que vão dentro da vermicompostagem. Então, assim, está um movimento bem bacana dentro da escola, e os estudantes estão envolvidos, né, tanto nessa parte tecnológica como na parte ambiental dentro da escola, gerenciando os resíduos nas escolas. Está sendo bem bacana. Ok, obrigado, professora Márcia. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Lana, professora, muito elogiado o seu trabalho, aqui no chat tá bombando. Muito obrigada, nossa, fico bem feliz. E olha, eu estou à disposição para compartilhar, né, com vocês o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, né, de auxílio e de ideias, o que for necessário, eu estou à disposição. Vou deixar também o meu e-mail aqui e os meus contatos, né, para que vocês possam direcionar, né, as perguntas também. Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Algum apontamento? Me sinto contemplado no comentário feito pelo professor Alexandre, e só queria também parabenizar. Que bom que utilizou dos recursos, né, sem haver dispêndio econômico para os alunos, né, daquilo que é acessível, né, que transforma numa tecnologia acessível e com crianças. Isso que é bacana. Parabéns. O professor Rogério também já colocou lá no chat. Bom, gente, muito obrigado, professora Márcia. A gente vai então para o próximo. Se ninguém mais for comentário, vamos para o próximo. Parabéns novamente pelo trabalho, tá, professora? Muito obrigada, eu agradeço a todos. Bom, então agora vamos voltar para os 17. Professor Emerson, esses alunos já entraram? Como é que nós estamos? Gil, eles não vão poder entrar. Tá? Se a Mariana, né, que está no horário, quiser apresentar, à disposição. Tá, então agora deixa eu só apresentar o trabalho dela. Então aqui é o trabalho de número 39 das 17h20. Covid-19 no litoral do Paraná. Políticas públicas de transparência e combate ao vírus. Mariana. Boa tarde a todos e a todas. Só vou abrir aqui a apresentação, espero não passar um fiasco. Alguém só me lembra se é a tela inteira ou uma janela quando é slide? Está fechado, professor, o seu mic. Pode ser a tela inteira. Tá. Você pode compartilhar a guia, Mariana. Só a guia de onde você estiver apresentando. Ai, mas olha, não aparece para mim o slide. Bom, tenta a tela inteira, então. Tela inteira, clica no primeiro, aí aparece a carinha de todo mundo. Agora deu. Aí deu? Tá. Ele aparece em tela cheia para vocês? Como que ele tá? Ele tá... Não, ainda não. Você tem que apresentar para você em tela cheia, que mostra para nós. Um F5. Foi? Isso, só que ainda não está em modo de apresentação ainda. Tem que ir lá na apresentação de slides ou um F5. Não está em tela cheia ainda. Ué, que estranho, para mim ele tá com tela cheia. Vai naquele apresentação de slides. Isso. Isso. Foi agora? Ainda não. Clicou nesse primeiro lá do começo? Coloquei do começo. E aqui para mim ele tá aparecendo só ele na tela.
para a gente estar aparecendo toda a lateralzinha. Ai, Jesus. Mas eu acho que não tem problema. Também acho que não, dá para ver certinho. Se vocês conseguirem ler, para mim é o que importa. Tá bom, tá bom. Uhum. Aí, Mariana. Então, pessoal, o nome do meu resumo é Covid-19 no litoral do Paraná, políticas públicas de transparência e combate ao vírus. Eu me chamo Mariana Amaral, eu sou formada em gestão pública pela UFPR e atualmente eu sou estudante da licenciatura em Ciências Sociais. O projeto em si, ele é um projeto de extensão, o nome dele é Cidades Excludentes, Desigualdade e Direitos no Brasil Contemporâneo. Ele faz parte do Grupo de Pesquisa e Extensão de Políticas Sociais e Desenvolvimento Urbano, PEDUR, da UFPR. Então, no IFPR, ele é coordenado pelo professor Luiz Belmiro. Esse projeto ele tem monitorado políticas públicas durante o período de pandemia em Curitiba, região metropolitana e agora no litoral do Paraná. O método que a gente tem utilizado. No litoral, né, são 7 municípios: Antonina, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Nesses 7 municípios, a gente fez uma coleta. Previamente, a gente estava em 4 colegas, agora estamos em 1. E a gente observa os boletins epidemiológicos dos municípios. Como começou a dar conflito, a gente começou a observar também os da CESA, que reafirmaram que realmente os municípios informavam determinado número de confirmados da doença e o Estado estava com outro número. As políticas públicas de combate e transparência. Então, o Hospital Regional do Litoral ele fica aqui em Paranaguá, que é o maior município do litoral, com 156 mil habitantes, né? 2 vezes foram solicitados pelo Ministério Público aqui da comarca novos leitos, e foram 2 vezes decretado pelo Estado do Paraná o lockdown. Então, primeiro teve um lockdown no dia 26 de junho, 20 de junho, aliás, de 2020, e após esses 15 dias da quarentena, o Estado prorrogou por mais 15 dias. Teve algumas barreiras restritivas, né? Vocês devem recordar que tinha barreira nas estradas. Guaraqueçaba, por exemplo, ficou isolado, porque eles também suspenderam o acesso marítimo, então ninguém entrava, ninguém saía. Guaratuba, algumas cidades do litoral também suspenderam a questão do transporte interurbano, né? Teve o uso obrigatório das máscaras, mas esse ficou mais sério, né, por assim dizer, depois que o Estado decretou o uso obrigatório, porque os municípios ainda estavam tendo certa dificuldade com isso. Alguns municípios estabeleceram toque de recolher. A partir do toque de recolher, quem eles pegavam era levado para a delegacia, se era comércio, era fechado, estabelecimento e multado. Comércio foi fechado várias vezes, né, que a gente acompanhou aí, comércio, academia, igrejas, e a gente viu o manifesto deles. E as aulas municipais e estaduais, elas foram suspensas em maioria em março de 2020. Aqui eu trago para vocês os dados dos confirmados de Covid-19. Então, em Antonina, que tem 18.949 mil habitantes, no dia 20 de junho, onde foi decretado o primeiro decreto estadual de lockdown, havia 17 confirmados. No dia 22 de julho de 2020, que foi quando foi suspenso esse decreto, já estavam em 80 confirmados. Hoje, esse boletim, esses dados aqui que eu vou falar hoje são de boletim de ontem, de dia 16 da CESA. Antonina está com 2.651 confirmados. Guaraqueçaba, que tem a população de 7.594 mil habitantes, no dia 20 de junho, o dia que foi decretado o lockdown, tinha 1 confirmado. Dia 22, que quando foi suspendeu, né, acabou o decreto, tinha 10, e hoje conta com 749 confirmados. Guaratuba, que tem uma população de 37.527 pessoas, no dia 20 de junho tinha 41, no dia 22 de julho, 187, e hoje conta com 5.552 confirmados de Covid-19.
Matinhos, com uma população de 35.219 pessoas. No dia 20 de junho de 2020, tinha 26 confirmados. No dia 22 de julho de 2020, 149. E hoje está com 4.031 casos confirmados de Covid. Morretes, que tem uma população de 16.446 pessoas. No dia 20, tinha 68 confirmados. No dia 22, 142 confirmados. E atualmente tem 2.289 casos de Covid. Paranaguá, que tem uma população de 156.174 pessoas. No primeiro dia do decreto, tinha 319 casos de confirmados. E quando acabou a suspensão, 1.703 confirmados. E hoje conta com 24.526. Pontual do Paraná, uma população de 27.915 pessoas. No dia 20 de junho, estava com 67 confirmados de Covid. Dia 22 de julho, 190. E hoje, com 3.787. Então, as observações que a gente fez a partir de decretos, porque a gente não observou apenas os boletins epidemiológicos, a gente também teve que, nesses 7 municípios, a gente mapeou os decretos, então, de restrição, medida sanitária. Então, assim, funcionou as medidas restritivas, apesar ali do aumento, porque a gente sabe que tem muita gente que furou esses decretos, principalmente aqui no litoral, e aqui no litoral a gente tem um agravante da questão do turismo, né? Então, por mais que nossos municípios tentem, também tem a questão do turista. Os protocolos sanitários, até como forma de alerta, continuem mantendo os protocolos, continue evitando aglomeração, continue álcool gel, máscara, mesmo quem está com as 2 vacinas. E a questão da vacina, ela também reduziu o número, no caso, de óbitos. Mas os números de confirmados, gente, eles permanecem. Temos a questão da vacina, que eu andei olhando também, as informações do governo federal. Muitas pessoas não foram tomar a segunda dose. Aqui na região do litoral, tem alguns casos já da variante Delta. Então, assim, se a gente não conseguiu levar uma parcela da população nem tomar a segunda dose, quem dirá a terceira dose? E já não existe mais toque de recolher, não existe mais protocolos sanitários na maioria dos locais. As próprias escolas municipais e estaduais já retornaram às suas atividades, até o próprio IFPR anda conversando também sobre o retorno gradativo, né? Então, é um alerta. E a gente está dando continuidade ainda no levantamento de dados, e por isso que eu não trouxe os dados da vacina, porque esses dados ainda não estão inclusos no relatório. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Mariana. Eu passo a palavra agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Professor Antônio, Lana. Por favor, Lana. Queria parabenizar. A pesquisa é muito importante. Eu acho que esses dados têm que vir à tona, têm que ser divulgado, porque às vezes a gente ouve muito assim, dados a níveis de localidades maiores. Agora, da localidade que nós moramos, né, não conseguimos ter acesso. Então, é muito importante essa pesquisa e que continue, que seja divulgada. O máximo que vocês puderem fazer parcerias, alguma coisa assim, em outras instituições, para ampliar essa pesquisa, eu acho que é interessante. Então, parabéns. Bom, obrigado, professora Lana. Alguém mais quer fazer algum apontamento? Parabéns, Mariana, pelo trabalho importante, né? Reforçando isso que Rogério, você estava falando e eu
Ah lá. Tá. Ele comentou ali no chat que tá com muito barulho ali. Tá ok. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Bom, lá no chat, todo mundo lá elogiando, Mariana, se acompanhando. Então, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Bom, então, nós vamos para o nosso última apresentação de hoje, então. O trabalho de número 27, cobertura vegetal e espaços de uso público e livres de edificações nos bairros Centro Histórico e Santa Helena, no município de Paranaguá, Paraná. Aqui nós temos como apresentadores Giovana, Mauro, Emerson. Quem vai apresentar? Alguém vai apresentar? Gil, os alunos não puderam comparecer, né? Um por motivo de saúde na família, o outro não pôde ser liberado do trabalho. Então, eu apresentarei de forma, né, breve, função do horário. Deixa eu compartilhar aqui. Por favor, dá para confirmar se está aparecendo. Uhum. Aí, tá ok. Tá. Esse trabalho, ele foi o trabalho de conclusão de curso da Giovana e do Mauro no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Eles começaram esse trabalho numa disciplina do curso, antes da pandemia. Eles desenvolveram boa parte, né, da parte prática na disciplina e veio a pandemia, eles, né, foram trabalhando a parte conceitual e a redação, e concluíram essa semana e fizeram até já a banca de TCC deles. A intenção é entender, né, que no processo de crescimento das áreas urbanas, muitas vezes uma série de elementos importantes para a qualidade do ambiente, para o ser humano, eles são negligenciados, né, por vários motivos. Então, a intenção é identificar, né, a ausência de alguns elementos, ou verificar se eles estão em quantidades adequadas para ter uma ideia de que se esse ambiente está, né, em condições de ser ofertada em boa qualidade para os, né, moradores ou os trabalhadores desses locais. E o foco são os bairros em Paranaguá. Aí o objetivo, né, que é analisar a quantidade e a distribuição de dois desses elementos da qualidade ambiental, que são os espaços de uso público, né, que são os espaços de lazer, e a cobertura vegetal, né, que são os fragmentos de vegetação que podem ser visualizados, né, por imagens de satélite para a quantificação e a distribuição. Os dois bairros selecionados foram o Centro Histórico e o bairro Santa Helena, né, para essa análise da quantidade e da distribuição. Temos como fundamentos teóricos autores que trabalham com o planejamento da paisagem por um viés sistêmico, né, com o uso, né, dos princípios ecológicos para pensar o planejamento urbano.
Esses autores, eles trazem vários critérios que seriam importantes para essa qualidade. 2 foram selecionados para esse trabalho, e eles também trazem parâmetros para afirmarmos se tais critérios estão dentro do nível de qualidade boa, né, ou se eles estão abaixo desse nível de qualidade. Então, seria uma qualidade ruim. A área de estudo, né, no município de Paranaguá envolve o bairro Centro Histórico, que é esse aqui, é o bairro, né, mais antigo, tem aspectos históricos e tem normativas que regem, né, esse caráter histórico do bairro. Diferente daí, a intenção foi pegar um bairro totalmente oposto, né, que cresceu de forma espontânea e é bem recente, né, ele é da década de 90, a sua estruturação. Ele é resultado de uma ocupação espontânea e irregular, né, de áreas, inclusive áreas de preservação permanente, que é o bairro Santa Helena, né, que é esse delimitado aqui. A intenção, né, foi comparar esses dois bairros em relação a esses 2 critérios, né, de qualidade ambiental. Então, nós temos como procedimentos o uso de softwares gratuitos, o Google Earth Pro, que tem imagens disponíveis, e foram usadas as imagens mais recentes. Existem mais recentes agora. Na época da pesquisa, foram as imagens de 2019 para levantar essas informações. E também o software QGIS, né, que foi utilizado para a elaboração dos mapas. Os mapas produzidos, eles serviram de base para uma interpretação visual do que se apresenta, né, na paisagem desses bairros, e também, a partir, né, do uso desses softwares, é possível retirar as medidas de área da vegetação e dos espaços de lazer desses locais, para fazer a comparação e daí a análise, né, quantitativa, em termos relativos, para a comparação entre os bairros e com os parâmetros indicados na literatura. Aqui tem o primeiro resultado, que é o mapa da distribuição da cobertura vegetal, que são essas manchas em verde escuro e em verde claro. Verde escuro é uma vegetação mais arbórea e arbustiva, em verde claro é a vegetação mais arbustiva e herbácea. E laranja são os espaços de lazer. O bairro Centro Histórico, ele tem como característica uma distribuição da vegetação de forma fragmentada, né? Pequenas manchas distribuídas pelo bairro, né, concentradas em alguns pontos que têm uma relação com os espaços de lazer, né, como essa praça aqui, né, que fica bem em frente à Prefeitura Municipal, né, e esse conjunto de espaços de lazer que fica bem ali na Rua da Praia, é onde a gente tem várias manchas de cobertura vegetal. E as demais, elas estão principalmente associadas ao interior dos lotes. E no bairro Centro foram encontrados 17 espaços de lazer, né? 17 espaços de uso público e livres de edificação. São as áreas de lazer, praças, que são encontradas nesse local principalmente. No bairro Santa Helena, temos, né, esses mesmos critérios sendo levantados e umas diferenças bem interessantes encontradas. Por exemplo, apenas um espaço de lazer é encontrado no bairro Santa Helena e pela localização,
né, boa parte das pessoas no bairro não são atendidas de forma adequada por esse espaço de lazer. Por quê? Porque, em relação à distância, né, a literatura recomenda que o espaço de lazer deveria estar, né, em torno de 300 metros distante da residência. Ao traçar um raio, isso não aparece nessa imagem, nós teríamos aproximadamente, né, de 3 a 4 quadras dessas aqui representadas, que estariam nesse raio de influência desse espaço de lazer. Então, as quadras mais distantes, né, elas estariam afastadas, além desse limite mínimo orientado pela literatura. Então, a pessoa, ela teria menos motivação para sair da sua casa a pé ou de bicicleta para ir ao espaço de lazer, por causa da distância. Isso, né, no bairro Centro Histórico já é diferente, porque tem vários espaços de lazer, né, alguns são pequenos e nessa resolução eles não aparecem bem, mas são 17. Então, os residentes e até os trabalhadores estariam próximos o bastante de um espaço de lazer para, no seu tempo livre, né, desfrutarem do uso desse espaço de lazer, diferentemente daqueles que estão, né, no bairro Santa Helena. Né, fechando em torno desse critério que é o espaço de lazer, aqui no bairro Santa Helena só tem um espaço e é uma quadra, né, para futebol, né, futebol ainda com grama artificial. Então, atende apenas um pequeno segmento da população residente, né, que são aqueles que gostam de jogar futebol e futebol em grama sintética. Se uma mãe quiser levar um filho, né, a uma praça que tenha algum equipamento para a criança, ela terá que se deslocar, né, até o centro, provavelmente, porque nos bairros do entorno dificilmente nós vamos encontrar esses espaços de lazer. Ou vão ter que andar até, ou se deslocar de carro ou ônibus até o bairro Vila do Povo, que fica, né, distante a mais de 2 quilômetros do Santa Helena, porque lá tem, né, num outro levantamento que foi feito, né, espaços de lazer com esse atendimento a esse outro público, como, por exemplo, né, crianças em uma idade de até 7 anos de idade, por exemplo. Sobre a questão do critério cobertura vegetal, o bairro Santa Helena tem uma vegetação mais na margem do rio, aqui é o rio Embu-Guaçu, né, logo tem a Foz e a Baía de Paranaguá, e essa vegetação tem grandes fragmentos, e esses fragmentos são de manguezais. E essas manchas mais claras são elas estão principalmente associadas às vias, né, no caso aqui é a BR-277, que vai em direção ao Porto. A quantidade de vegetação encontrada no bairro Santa Helena é praticamente o dobro da encontrada no centro, mas ela está, né, mais concentrada nessa margem do rio. Então, a literatura indica que pelo menos 30% seria o adequado para dar certos benefícios, como, por exemplo, uma redução da temperatura em dias muito quentes, ou seja, a vegetação ajudaria no conforto térmico. Mas essa vegetação ela está concentrada e afastada das residências. Então, essa vegetação, apesar de se encontrar numa concentração percentual adequada, conforme a literatura, a distribuição dela não é adequada porque ela está concentrada na margem dos rios. É bom porque tem, mas não é tão bom porque ela não está, né, próxima das residências para
a dar o benefício, né, do conforto em dias de calor, e nós sabemos que Paranaguá no verão é muito quente. Então, esses foram alguns dos principais resultados, e isso nos levou a... isso também associado à quantificação, né, que foi já comentada junto com as imagens ali, e nos levou a algumas discussões, como essa questão, né, do poder público em relação ao planejamento, né, deve ter uma atenção maior a esses bairros que tiveram um crescimento mais espontâneo, resultante de ocupação irregular, e isso é uma questão muito presente em Paranaguá. O poder público, juntamente com profissionais, né, e a sua equipe técnica, eles poderiam pensar em uma implementação em termos de quantidade, qualidade e distribuição, né, nesses bairros que estivessem mais próximas desses critérios recomendados pela literatura, tanto na questão dos espaços de lazer, quanto na questão da cobertura vegetal. A prefeitura tem algumas iniciativas positivas nesse sentido, em alguns bairros, mas em outros ainda não conseguiu. E, pensando, né, no projeto como um todo, esse projeto faz parte de uma tentativa de fazer esse levantamento em todos os bairros do município. A gente já avançou em alguns pontos, mas ainda temos, né, muito trabalho para ser feito juntamente com os alunos dos cursos de meio ambiente, né, de tecnologia em gestão ambiental e nos cursos de especialização e mestrado. Então, brevemente, esse é o trabalho, né, e agradeço a atenção de todos, né, e perdão, né, pela ausência dos estudantes, mas eles não puderam, né, foi além da vontade deles. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Emerson. Bom, agora está aberto para perguntas. Alguém quer fazer alguma colocação, algum apontamento? Ivete, por favor, pode ficar à vontade. Em relação a esses espaços, eu tenho curiosidade em saber se nesses espaços existem hortas urbanas ou pretensão disso, se já houveram, só por um viés agroecológico. Ivete, nesses espaços que foram levantados, nós não evidenciamos a presença das hortas. Nesse levantamento também, a gente sabe porque a gente tem a convivência com esses bairros, e os estudantes, eles moram nesses bairros, então eles têm essa informação. Mas essa é uma dica boa, na sua pergunta, porque uma das próximas etapas é a gente fazer a qualificação dos equipamentos públicos e do que tem nesses espaços de lazer. Esse item pode ser um item importante a ser colocado em termos de levantamento de informação e até de sugestões, né, que a gente coloca no trabalho. Obrigado, professor. Lana? Olá, professor. Gostei muito da pesquisa. Oi, Lana. Tudo bem? Tudo bom? Assim, eu acho que é uma pesquisa muito importante, porque, infelizmente, alguns discursos ainda divulgam que a questão do lazer para o trabalhador e para as suas famílias
não seja assim, uma perda de tempo, no sentido assim, estar lá no lazer, deveria estar fazendo alguma coisa, melhorar a vida, esse discurso capitalista que nós ouvimos muito. Então, é importante que essa pesquisa seja divulgada e seja continuada, né, para que traga essas informações para a população e os conscientize que o lazer é necessário, que essas áreas verdes são necessárias, que esse uso dessas áreas públicas tem que ser destinadas às famílias dos trabalhadores para a melhoria da qualidade de vida. Acho que é muito importante essa pesquisa. É isso. Aproveitando o seu comentário, Lana, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente tem assim, acompanhado já há quase 10 anos esses critérios em Paranaguá. A gente tem notado uma melhora em termos da prefeitura, em termos de olhar para esses espaços. Isso melhorou bastante, assim, teve a equipe técnica tem projetos e estão trabalhando nesse sentido. As pesquisas, então, eu penso que elas estão ajudando, né, essa equipe técnica e os gestores, né, a implementação e a identificar esses locais, né, para as implementações. Então, já fazendo uma comparação, né, e um elogio não a uma gestão específica, mas ao processo em si, né, desde que a pesquisa começou até esse momento, então são 11 anos, que, né, há uma mudança de mentalidade, sim, não na velocidade e na necessidade que a literatura aponta, mas estamos caminhando para, né, essas melhorias. E até para reverter algumas ideias que existiam, que era que no município havia projetos de concentração de espaços de lazer, como o bairro Centro Histórico, como ali no Aeroparque. Então, há uma oferta de diversidade, né, e de quantidade, mas elas estão concentradas. Mas o problema é que daí pessoas que moram nos bairros mais afastados, né, vão ter uma predisposição menor para aproveitar desses espaços de lazer no seu tempo livre. Então, a literatura, né, mais recente está indicando que é melhor que haja uma distribuição desses espaços de lazer para os bairros, né, mas é preciso ter também diversidade e qualidade para não ficar, como por exemplo no Santa Helena, que, né, apenas uma quadra de futebol com grama sintética que vai atender apenas um segmento da população. Ok, obrigado, professor. Alguém mais quer fazer algum apontamento? Não? Bom, então estamos encaminhando aqui para o nosso final já, né? São 17 horas e 55 minutos. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E eu vou parar aqui a gravação. Tempo de gravação. E continuem com o programa.